Inteligência ao Ponto apresenta uma história no tempo. Contada de forma intrigante, mas ao mesmo tempo fascinante. Assista até o final e viaje no tempo junto desta história. A questão sobre a viabilidade das viagens no tempo tem sido debatida desde a publicação do romance A Máquina do Tempo de H.G. Wells. O livro narra a história de um inventor vitoriano que viaja no tempo até o ano 802 d.C. Algumas pessoas acreditam que no futuro será possível viajar no tempo, enquanto outras descartam essa ideia como sendo mera ficção científica. O falecido Stephen Hawking, por exemplo, tinha esperanças de que um dia os humanos desenvolveriam a tecnologia necessária para tal feito. Enquanto isso, muitos acreditam que experiências de viagem no tempo já aconteceram. Em um exemplo, um homem afirmou ter visitado o ano de 2345 e feito previsões sombrias sobre o que estaria por vir. Será que é possível voltar no tempo? Quem seria essa misteriosa figura que salta no tempo? E o que acontece com os paradoxos temporais? Vamos explorar a história de um homem que alegou ter viajado no tempo e suas profecias sombrias sobre o futuro. Quando criança, Albiel parecia peculiar. Ele nasceu em 1927 e era incrivelmente inteligente. Sua memória incrível e capacidade de compreensão lhe valeram o apelido de enciclopédia ambulante, pois ele conseguia lembrar informações exatamente como as havia lido recentemente. Aos 9 meses, ele afirmou ter compreendido totalmente uma conversa que ouviu. Antes de assistir ao filme O The Philadelphia Experiment de 1984, Al levava uma vida muito comum. Ele não viu o filme quando foi lançado, mas finalmente o assistiu em 1988. Durante a Segunda Guerra Mundial, os protagonistas do filme, um grupo de marinheiros, estavam no convés do USS Eldridge e acreditavam ter encontrado uma forma de camuflar os navios da Marinha dos Estados Unidos. No filme, a tripulação do navio misteriosamente desaparece e é transportada através do tempo. Al sentiu uma estranha sensação de familiaridade após assistir ao filme. Ele começou a experimentar vários tratamentos de novas eras, sentindo que estava reprimindo algo, e algumas memórias esquecidas ressurgiram. Al descobriu que seu nome verdadeiro era Edward Cameron e que ele havia nascido em 1916. As pessoas que ele considerava pais eram na verdade tutores legais designados pelo Estado. Seu irmão biológico, Duncan, tinha sido mantido em segredo desde que ele havia enterrado seu passado. Al alega que, conforme suas memórias voltaram, ele se lembrou de ter participado do infame Experimento Filadélfia. Segundo ele, o projeto começou em 1931 e ele e seu irmão se juntaram para trabalhar nele durante a Segunda Guerra Mundial. Al alega que ele e seu irmão testemunharam os experimentos de 1943 de perto. De acordo com ele, uma equipe de especialistas estava tentando camuflar navios americanos dos nazistas. 3 dos membros dessa equipe eram John Hutchinson, von Neumann e Tesla. Depois de algum sucesso em 1940 com a ocultação de pequenos navios, eles voltaram suas atenções para o USS Eldridge 3 anos depois. Al alega que em 22 de julho, um grande problema surgiu. Ele diz que o navio desapareceu, mas que após apenas 15 minutos, os passageiros estavam delirando e se sentindo mal. A Marinha ordenou que os testes começassem em apenas um mês, apesar dos pedidos de John von Neumann por mais tempo. Al e seu irmão haviam voltado ao navio quando ele reapareceu, mas eles não estavam nele. Algo estava errado e os 2 irmãos pularam do navio. Quando finalmente chegaram em terra, não era 1943 nem Filadélfia. O local era Montauk, Nova York, e o ano era 1983. Al alega que foram cercados por guardas e helicópteros quando finalmente desembarcaram. John von Neumann, que havia envelhecido 40 anos, estava esperando por eles em uma instalação secreta subterrânea. Segundo Al, ele e Duncan viajaram de volta no tempo para destruir os geradores do navio com machados, restaurando o tempo e retornando ao normal. O Eldridge voltou ao ano de 1943. Al desmaiou após destruir o gerador e, quando acordou, ele e seu irmão estavam no hospital. Não era 1943 nem 1983, de acordo com ele, o ano era 2137. Durante a viagem no tempo, Al diz que ele e Duncan sofreram queimaduras por radiação e foram tratados por 6 semanas.
Eles viveram e trabalharam em um hospital do futuro onde não se usavam curativos ou cremes antibióticos, mas tratamentos com luz e energia de vibração. Ele descobriu através da TV que a geografia dos Estados Unidos havia mudado drasticamente entre os anos 2000 e 2025. A Flórida não existia mais e em seu lugar estava a cidade de Atlanta. Segundo Al, os Estados Unidos deixaram de existir como uma nação soberana e o mundo estava sob um regime militar. A população mundial havia caído para 300 milhões, em contraste com uma estimativa anterior de 7,7 bilhões. Al culpou as armas nucleares como a raiz do problema. Al afirma que, após ser curado, tentou retornar ao seu próprio tempo, mas acabou no ano de 2749. Nesse momento, o mundo havia sido devastado por uma guerra nuclear, mas a humanidade havia se reconstruído em uma utopia. Segundo ele, os problemas de dinheiro e emprego foram eliminados, pois a humanidade havia descoberto como construir máquinas antigravitacionais e os robôs haviam substituído os humanos no trabalho. A paz reinava, pois não havia necessidade de guerra. Al foi subitamente transportado de volta para 1983, mas seu irmão experimentou efeitos colaterais indesejados, morrendo ainda jovem. Al pediu que seus pais concebessem outro filho para que ele pudesse herdar as memórias e ideias de Duncan. Eles então mandaram Al de volta usando os poderes telepáticos de Duncan. Depois de apagar suas memórias, ele foi retornado a 1927 sob um nome falso. O que é isso? Ficção ou realidade? Muitos teóricos da conspiração acreditam em Al, mas outros não. Ele insiste que realmente viajou no tempo. Se suas histórias são verdadeiras, não saberemos com certeza por mais 2 anos. De acordo com Al, até 2025 a Flórida não existirá mais. Saberemos em pouco mais de 2 anos se ele estava certo. Enquanto isso, devemos refletir sobre essa questão importante: é realmente possível viajar no tempo? A resposta curta é sim, e você está fazendo isso agora, avançando no tempo a taxa incrível de 1 segundo por segundo. O tempo passa na mesma velocidade, seja você esperando a tinta secar ou desejando ter mais tempo para se encontrar com um amigo distante. No entanto, a viagem no tempo retratada na ficção científica popular, como em Doctor Who, Star Trek De Volta para o Futuro, onde os personagens entram em um veículo maluco e partem para o passado ou futuro, não é a mesma que estamos discutindo aqui. Histórias de viagem no tempo interagem com o conceito de universos paralelos ou linhas do tempo alternativas, quando o protagonista precisa lidar com as consequências de alterar o passado ou o presente com base em informações do futuro. A maioria dos viajantes do tempo fictícios simplesmente entra em uma máquina do tempo e desaparece, surgindo magicamente no meio de cowboys, cavaleiros ou até dinossauros. Esses filmes retratam o que se assemelha a uma viagem no tempo. Embora os cientistas não considerem a viagem no tempo plausível no mundo real, eles também não descartam completamente a ideia. É possível que pular no tempo seja permitido pela física, mas os detalhes são importantes. Ninguém jamais demonstrou o tipo de viagem no tempo vista na ficção científica, onde alguém pode ir e voltar no tempo, ou propôs um método de enviar uma pessoa através de longos períodos de tempo sem destruí-la no caminho. Stephen Hawking escreveu em Buracos Negros e Universos Bebês que a melhor evidência de que a viagem no tempo não é possível e nunca será é que não fomos invadidos por hordas de turistas do futuro. No entanto, a manipulação do tempo é apoiada pela ciência até certo ponto. Por exemplo, a teoria especial da relatividade de Albert Einstein postula que o tempo é relativo à perspectiva do observador. Uma pessoa se movendo perto da velocidade da luz envelhece e se aborrece muito mais lentamente do que uma pessoa parada. Por causa disso, o astronauta Scott Kelly envelheceu marginalmente mais devagar durante seu ano no espaço do que seu irmão gêmeo idêntico, que ficou na Terra. Algumas das teorias mais estranhas associadas à viagem no tempo podem ser encontradas em ideias que envolvem buracos de minhoca, buracos negros e a teoria das cordas. Uma ampla variedade de mídias de ficção científica, incluindo romances, filmes, programas de televisão, quadrinhos, videogames e muito mais, continuam a explorar o tema da viagem no tempo. Em 1905, Einstein criou sua teoria da relatividade especial, uma das pedras angulares da física contemporânea.
Posteriormente, ele expandiu essa teoria em sua teoria da relatividade geral, que descreve o contínuo espaço-tempo para objetos que viajam a velocidades constantes em linha reta. A explicação resumida dessa teoria parece simples, mas é mais complexa do que aparenta. Primeiro, não existe um referencial absoluto, pois tudo é medido em relação a algo. O que você acha? Curta, deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos interessantes.